geral. Yom Kippur, o dia da expiação. Esse dia é um dia dedicado ao jejum, à oração, à reflexão e ao arrependimento e ao perdão. Gente, que dia poderoso. Todos os dias são, mas nesse dia muitos cristãos param para jejuar, para refletir, para a gente pensar sobre o perdão. E eu vou explicar aqui tudo para vocês sobre o jejum do Yom Kippur. Como que ele é poderoso, o que é esse jejum. Então vocês vão entender muita coisa aqui, o significado, as datas, a oração, os costumes. Thalita, mas nós não somos judeus, eu sei. Mas a nossa fé é cristã judaica. E por que não você fazer um jejum também do Yom Kippur? O que nos impede de fazer? Nada. Porque o jejum tem a ver conosco, não tem a ver com Deus. Deus não precisa. O que ele já fez por nós já foi o suficiente, mas eu preciso. Então o Ministério Vida Plena quer ensinar você ao jejum, sobre o jejum do Yom Kippur, e nós vamos fazer esse ano novamente. Ano passado, eu sei que tem muita gente aqui que fez comigo, e esse ano nós vamos fazer novamente. Gente, é um tempo maravilhoso, é um tempo de arrependimento, é um tempo de quebrantamento, de reflexão, e eu quero ensinar para vocês. Claro que não vai dar para falar tudo hoje, mas na próxima live a gente vai continuar falando. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Deixa eu ver quem está aqui comigo. Juliana está aqui, tá a Valquíria. Deixa eu colocar aqui, Juliana. Deus abençoe a vida de vocês. Esse jejum, ele tem um peso muito grande para mim. Quando eu aprendi sobre o jejum do Yom Kippur, fez assim muita diferença na minha vida. Todos os jejuns, né, que nós fazemos, mas esse ele tem assim um preparo, né, uma realidade assim bem forte. Eu vou contar aqui alguns testemunhos para você entender como que também ele marca a minha vida. Mônica, seja bem-vinda. Carmen, Simone, Mônica, Jaqueline, Nilda. Então vamos à convocação. Esse jejum, ele é conhecido como o jejum da expiação, ou seja, aonde nós vamos aprender com profundidade sobre arrependimento e perdão. E o céu se abre no mundo espiritual. Gente, todas as religiões sabem disso. E muitas religiões, que eu não tô falando, já são outras ocultistas, nesse dia trabalham com muitas coisas, tá? Então nós cristãos, às vezes por ficar preso, né, a alguns costumes e algumas ideologias e pensamentos, a gente deixa de aproveitar também essa oportunidade, entendeu? Porque somos nós que precisamos do Senhor. Então, quanto mais eu me santifico, a Bíblia fala sobre isso, santificai-vos, porque amanhã vocês vão ver maravilha. Então, sempre a Bíblia está nos chamando ao arrependimento, à confissão, sempre para a cruz. E esse dia é um dia específico, gente. Eu vou contar aqui algumas coisas para vocês do que é esse Yom Kippur. Mas qualquer um de vocês pesquisou na internet, vocês vão entender muita coisa sobre Yom Kippur. Mas como a gente já é o terceiro ano, né, que eu estou fazendo, aqui é o segundo ano. O primeiro ano eu fiz com outro ministério. E esse ano vai ser o segundo ano. E eu quero saber aqui quem foi que participou do Yom Kippur ano passado comigo. Põe aí eu. Mesmo depois que esse vídeo estiver salvo, você põe. Porque, gente, já teve testemunho hoje lá no grupo, né, de pessoas que falaram que foi muito abençoado com esse jejum. Porque você tem que ter fé. Eu vou falar como é que ele é. Ele é profundo mesmo. Ele é para quebrantar a gente. E por causa desse quebrantamento, dessa humilhação, tá? Diante de Deus, você vê muitas coisas acontecerem. Muitas coisas acontecerem. Mas deixa eu já orar aqui. Pai, no nome de Jesus, eu entro na Tua presença, Senhor, nessa hora, apresentando essa live ao Senhor. Pai, eu quero te pedir agora, Pai, na autoridade do Teu nome, que todo sofisma, todo pensamento contrário, toda dificuldade, Senhor, de compreensão e de aceitação, Senhor, cai por terra em nome de Jesus. Pai, traz-nos, Senhor, a Tua palavra nessa hora. Ensina-nos, Senhor. Toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus, toda. E ela é útil, a Tua palavra diz isso. Ela é útil para ensinar, para corrigir. Por isso, Pai, nos ajuda, Senhor, a entender
E traz, Senhor, aqueles que estão precisando, Senhor, viver essa experiência espiritual. Oh, aleluia. Senhor, uma experiência profunda, Senhor. Quem já viveu sabe. Por isso, Pai, eu te agradeço por aqueles que o Senhor vai acrescentar nesse dia. No nome de Jesus. Amém, amém. Ó, Juliana falou que eu e mais irmãs com certeza vão entrar aí e vão falar. Queridos, existe um livro na Bíblia chamado Levítico. Eu quero que vocês abrem aí, se você tiver aí. Tem vários textos na Bíblia que falam sobre esse jejum, tá? Eu quero ler a instituição do Yom Kippur. É muito bom que você preste atenção. Eu vou explicar o que é, eu vou trazer aqui alguns exemplos, tá? E tá lá em Levítico, capítulo 16. A partir do versículo 29, no livro de Levítico, capítulo 16, a partir do 29. Está escrito assim, expiação uma vez por ano. Expiação uma vez por ano, tá? Calma, eu sei que... Ah, Thalita, por que as igrejas não ensinam isso? As igrejas não ensinam muita coisa, porque requer entendimento, requer esforço, requer que a pessoa busque para poder ela viver aquilo e ensinar, né? Então, tudo que eu explico aqui para vocês, que eu ensino para vocês, eu já vivi, já experimentei, já tive resultado e eu trago para vocês. O Ministério Vida Plena é um ministério focado na libertação, né, na batalha espiritual. E a gente precisa fazer algumas disciplinas espirituais. E uma delas que a gente faz muito aqui é o jejum, né? Pelo menos 3 jejum por ano. A gente faz o jejum que a gente chama de jejum, mas é um propósito, né? Que a gente tira assim as delícias e comemos só o saudável, que é o de 21 dias de Daniel, né? Que a gente chama jejum de Daniel, mas ele é um propósito, porque jejum mesmo é você não se alimentar de nada, tá? Mas o jejum de Daniel, ele é considerado um propósito muito bom e eu ouso dizer, é um dos jejuns mais difíceis de fazer, porque você tem que tirar tudo que é delícia, tudo que você imaginar que é industrializado, que é só comer comida da terra, tipo que você colhe. Então é legumes, frutas, pronto. Se a gente for fazer mesmo na marca, né? E é ali durante 21 dias. E cada jejum ele tem um propósito, né? Uma finalidade. Se você fizer com fé, porque a Bíblia fala assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Então não adianta eu vir para um lugar desse se eu não acredito, se não faz sentido para minha vida. Ok, tá tudo bem. Você tá salvo. Mas aqui é uma disciplina espiritual para você aprofundar em algo, para você ficar mais sensível, para você romper com algo que você quer muito. Então, esse jejum do Yom Kippur, ele é uma, como a gente pode chamar, é uma revogação de sentenças. Tem uma sentença na tua vida que, tipo assim, essa situação parece que não tem jeito. É aqui que você vem buscar essa vitória, tá? No Levítico 16, a partir do 29, diz assim, isso lhes será por estatuto perpétuo. No 7º mês, ao 10 dia do mês, vocês se humilharão e não farão nenhum trabalho. Então, isso aqui vai acontecer perto do ano judaico, tá? O ano do calendário judaico é diferente do nosso, tá? Aí é uma grande história pra gente chegar lá. Mudaram-se muitas coisas para poder, hoje nós temos um calendário diferente do deles. Porém, eles, a virada do ano deles é diferente, agora em outubro. É bem totalmente diferente da gente. Isso lhes será por estatuto perpétuo. No 7º mês, ao 10 dia do mês, vocês se humilharão e não farão nenhum trabalho. Nem o natural da terra, nem o estrangeiro que peregrina entre vocês. Esse dia foi estatuto perpétuo. Deus estabeleceu, através de Levítico, essa expiação. Você não vai fazer nenhum trabalho nesse dia, nem mexer na terra, nem os estrangeiros que estão dentro da terra também não vão trabalhar, porque naquele dia se fará expiação por vocês, para purificá-los, e vocês serão purificados de todos os seus pecados. Vocês estão entendendo? É um dia de purificação. Thalita, todos os dias? Mas esse dia foi um dia marcado no calendário do céu. É um dia marcado e os judeus vivem isso até hoje, tá? Eles vivem isso até hoje. Eles
param tudo nesse dia. Ninguém trabalha, ninguém faz nada. E é isso que a gente vai fazer também, tá? É profundo, mas eu vou explicar tudinho, detalhadinho para vocês. Vou dar um PDF para você. Você precisa estar lá no nosso grupo, tá? Que lá eu vou colocar para você participar igual ano passado. É algo assim que você vai ter que ser muito ousado para participar. Mas é possível, tá? É possível, eu vou explicar. E aqui ele fala assim, ó. Para purificá-los, e vocês serão purificados de todos os seus pecados diante do Senhor. É sábado de descanso solene para vocês. Ou seja, como se fosse um dia sabático, né? E vocês se humilharão. É estatuto perpétuo. Aquele que for ungido e consagrado para oficiar como sacerdote no lugar de seu pai é que fará expiação. Havendo posto as vestes de linho, as vestes santas, fará expiação pelo santuário, pela tenda do encontro, pelo altar também. A fará pelos sacerdotes e por todo o povo da congregação. Isto lhe será por estatuto perpétuo para fazer expiação uma vez por ano pelos filhos de Israel, por causa dos seus pecados. Arão fez como o Senhor havia ordenado a Moisés. Então, a gente tem outros textos que vai falando como que acontece essa expiação, como que é feito, mas eu vou trazer aqui para vocês. Deixa eu ver aqui quem está chegando. Amém. Boa noite. Mendes. Quem mais? Sheila, boa noite, a paz. Até aí, tudo bem? Eu quero ouvir aqui de vocês. Só põe sim ou não. Quem já tinha ouvido falar do jejum do Yom Kippur? Põe assim, sim, se você participou, não, se você nunca ouviu falar. Melhor, nunca ouviu falar. Põe não. Se você já ouviu falar, fala sim. Se ouviu. Depois eu vou fazer outra pergunta. Então, o tema Yom quer dizer dia e Kippur quer dizer expiação. Dia da expiação. Um dia dedicado ao jejum, oração, reflexão e arrependimento e o perdão. Ele inicia no ano judaico. Não, nunca ouvi falar, não. Ótimo. Ok, nunca ouviu falar. Alguém aqui, depois coloca também que se quando tiver salvo no YouTube, já participou? Vocês que nunca ouviram falar, provavelmente nunca participou. Depois coloca aqui pra mim se você já participou. Gente, é muito, muito bom. A primeira vez que eu participei, que eu aprendi sobre esse jejum, foi com outro ministério, né? E eu participei nesse dia. O Yom Kippur é uma das datas mais sagradas do calendário judaico. Aqui estão alguns pontos principais que eu vou trazer sobre essa festividade, tá? Significado: Yom Kippur é o dia em que os judeus buscam expiação por seus pecados, tanto individuais quanto coletivo. É um tempo de reflexão, arrependimento e purificação, ou seja, toda a nação para jejuar e para pedir ao Senhor perdão, misericórdia, tá? Existem alguns relatos na história que teve uma época em que eles foram invadidos, né, pelo inimigo, e justamente na época do Yom Kippur que eles estavam em jejum. E eles venceram, né? Deus interviu nessa batalha, porque eles estavam justamente nesse dia sendo um dia de humilhação. Para imaginar uma nação parando, todos, do maior ao menor, do bebê, do cachorro, do cavalo, do animal, da ovelha, todo mundo fica em jejum. E não é só alimento, é tudo. É jejum de alimento, é jejum de água. Não pode beber água nessas 25 horas, né? E também nenhum tipo de adorno, nem banho toma, porque você não pode tocar em água. Que é isso, irmã Thalita? Vou explicar tudo direitinho para você. Isso, mas é uma prática judaica porque nós, como gentios, né? Nós fomos, assim, livres de muitas coisas que eram peso para nós, né?
Mas quando a gente fala de jejum, aí eu quero... Isso aqui é um entendimento meu, tá? Já que eu trato aqui, eu faço aqui muito jejum com vocês, eu faço jejum de 40 dias, né? Quem já me acompanha aqui dentro, há muito tempo, eu ensino sobre esse jejum, nos períodos que eu abro, eu trago todo o entendimento. Eu tenho live gravada, inclusive do ano passado, do jejum que eu fiz ano passado, tem lá no meu canal do YouTube. Se você não faz, ainda não assinou, entra lá, assina o canal do YouTube. Lá tem live do ano passado e eu falo muito sobre isso. Faço todos os jejuns aqui. Jejum de 21 dias, jejum de 40, jejum de 3 dias. E aí, quando eu entendi e conheci o jejum do Yom Kippur, eu falei, bom, eu vou fazer esse jejum. Foi um desafio para minha vida. E foi assim, tanto romper na minha vida, porque é pela fé, que eu falei assim, por que não fazer? Você acha que Deus não vai aceitar? Porque você é judeu? Porque você não é judeu? Não. Todo aquele que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Então, é uma questão de fé. Não é obrigado a você fazer, nem é obrigado você a fazer nenhum jejum. A gente faz pela fé porque a gente precisa, porque a gente quer. Então, é uma experiência espiritual que você vive nesse dia, tá? Isso aí, práticas judaicas. E, inclusive, na Nova Aliança, né? Muitos não aceitam mais os livros, né? Mais como histórico para você ensinar. Mas eu, gente, penso, claro que não sigo todos os ritos judaicos, mas se você abrir aqui, pode fazer perguntas, tá, gente? Como a Mônica tá fazendo aí, não tem problema nenhum. Eu vou responder aquilo que eu entendo, que eu pratico, tá? E ninguém é obrigado a fazer isso, só faz tudo pela fé. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se eu não tiver fé, não faça. Agora, existe sim um romper muito grande para aquele que acredita, para qualquer um que tem fé. Sabe, eu tava pensando nesse dia, eu fiz um seminário agora recentemente, né, um seminário de heranças espirituais. Só para abrir um parênteses aqui. Teve uma pessoa que não pôde ir. Ela me mandou uma mensagem, também para minha equipe, falando só, eu não vou conseguir, eu queria tanto ir, eu precisava romper, eu tenho muitas questões espirituais que precisam ser resolvidas, mas eu tenho fé que se eu mandar o meu papel, que eu mandei um PDF com tipo um mapeamento, eu queria muito que vocês orassem por mim, porque aconteceu um imprevisto. E eu lembrei, o Espírito Santo me lembrou algo na hora. Ele falou assim, lembra do centurião? Quando ele teve um encontro com Jesus no caminho, Jesus estava indo para a casa de Jairo, se me fala a memória, e ele encontra com o centurião no meio do caminho, e o centurião fala o que para ele? Mestre, o meu servo está doente lá em casa. Jesus falou, estamos indo para lá. Ele falou, não, basta uma palavra sua. Eu sou homem de autoridade. Né? O centurião, ele cuidava de 100 soldados. Eu sou homem de autoridade. Se eu der uma palavra para o meu servo, ele vai me obedecer. Então, basta uma palavra do Senhor que o meu servo vai ser curado. Gente, Jesus falou assim, nunca vi fé igual a essa em Jerusalém. Quem já ouviu esse texto? Fala assim, sim ou não. Nunca vi fé igual a essa em Jerusalém. Você está entendendo que aquele homem entendeu de autoridade, de poder? Ele falou, basta uma palavra tua, que o meu servo vai ficar curado. E Jesus falou, pode ir lá. Chegou lá, quanto tempo que foi que ele ficou curado? Aí calculou, foi mais ou menos naquele momento. Seu vai a tua fé. Então sempre foi a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Porque o mundo espiritual é pela fé, pela fé. Cuidado pra gente não ficar engessando, a gente não ficar... trazendo muitos dogmas, muitos costumes. Ah, mas isso aqui era para os judeus, isso aqui não era para ser, isso aqui não é para gente. A gente deixa de ganhar muita coisa. A única coisa que você não perde é a tua salvação, porque você salvou, você salva em Cristo Jesus. Mas bênçãos espirituais, disciplinas espirituais, elas são importantes para você se aproximar do reino espiritual de Deus, tá? Uma vida em obediência a Deus. E quando você faz disciplinas espirituais como o jejum, então muita gente não faz porque não tem fé para fazer, tá?
Olha o que está escrito aqui, eu sempre gosto de trazer esse texto, que está lá em 2 Timóteo 3. Utilidade da Escritura. Timóteo capítulo 3, versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Se é toda, gente, é do início ao fim, tá? Toda a Escritura é inspirada por Deus. É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, acalma o seu coração. Você só faz se você tiver fé, tá? Então, Levítico, ele traz esse contexto pra gente. Então, vamos lá. Significado, Yom Kippur. Então, vou botar aqui, ó. Sim, conhece a história, né? Ok. Alguém aqui de vocês já participou de um jejum do Yom Kippur? Só para que eu possa registrar aqui. Não. Então, vou falando aqui, ó. Significado. É um dia que os judeus buscam expiação por seus pecados, tanto individuais quanto coletivo. É um tempo de reflexão, arrependimento e purificação. Data. O Yom Kippur ocorre no 10º dia do mês hebraico. 10 dias após o Rosh Hashanah, o Ano Novo Judaico. Em 2025, ele vai acontecer no dia 1º de outubro. Quando que cai dia 1º de outubro aí, gente? É um dia de semana, tá? Ó. Quarta-feira. Thalita, vou estar trabalhando. Então, você não pode fazer. Não pode fazer, tá? Porque você não pode trabalhar nesse dia. Ano passado caiu, se eu não me engano, deixa eu ver, foi dia 11 de outubro, eu acho que foi um final de semana. Depois verifica aí, acho que foi um final de semana. Então, esse ano tá caindo no meio da semana. Geralmente, muita gente, os judeus nesses dias não trabalham, tá? Empresas, pode ver que vai fechar. Foi numa quarta, Juliana? Ah, vai cair esse ano numa quarta, né? Dia 1º de outubro cai numa quarta. Sim. Essa expiação aqui é um dia de arrependimento. É como fosse um dia simbólico de humilhação pelos pecados. Que eles pedem perdão, que eles fazem reflexão, faz jejum. É como se eles se humilhassem diante do Senhor, pedindo perdão por tudo que eles têm feito. Entendeu? Eles separaram essa data, como foi lá em Levítico, perpetuamente. Vocês farão isso uma vez no ano. Entendeu? Mas nós temos hoje todos os nossos pecados de expiação feito através de Jesus Cristo. Agora, porque Jesus Cristo foi expiação por nós, eu não tenho que pedir mais perdão, eu não tenho que me arrepender, eu não tenho que ter um coração arrependido, quebrantado? E por que não a gente não poder fazer num dia que eles fazem também? Todos os dias eu peço perdão. Mas como é um jejum simbólico, né? Para a nação Lembra daquele versículo que tem lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14? Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, né? Buscar a minha face, então eu, o Senhor, ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, eles entendem que esse é um dia, assim, global. Então, a gente aproveita esse gancho e entra também, tá? Então, já a expiação no sentido de perdão do nosso pecado, Mônica, sim, já foi feito. Nós não temos que fazer mais nada, pagar mais nada, gente. O que a gente fala aqui sobre esse jejum é uma questão de fé, como mais um jejum que eu vou fazer, entendeu? Assim como eu faço de 21 dias, que a gente aprendeu a fazer, né, de Daniel, porque, como eu já falei no início, não é um jejum, é um propósito, porque jejum é você estar totalmente sem alimento nenhum. Esse é um jejum de fato. E o do Yom Kippur é mais um jejum como qualquer outro, então a gente também pode fazer. Isso aí. Pode perguntar, gente, que eu vou falar aquilo que eu entendo e que eu vivo, tá?
Data, então ele vai cair esse ano no dia 1º. Ele vai cair no dia 1º de outubro. O dia é marcado por um jejum de 25 horas. Então ele começa às 17 horas, antes do pôr do sol, tá? Começando no pôr do sol do dia anterior, os judeus se abstêm de alimentos e bebidas, além de se abster de outras atividades, como trabalho, banho e uso de cosméticos. Gente, nem tá travando aí? Sim, é uma prática religiosa judaica, tá? Até porque foi escrito em Levítico para eles. Mas entenda o que eu tô querendo trazer aqui. Eu tô querendo trazer algo que a gente pode também fazer, não é obrigado, mas se você quiser fazer como também um dia de expiação para sua vida, de arrependimento, se eu quero separar esse dia, eu quero aproveitar, assim como qualquer outro jejum que eu poderia fazer até fora dessa data. Quero fazer 24 horas de jejum. É isso. Sendo que neste jejum existe uns critérios que eu vou colocar aqui. Se você quiser fazer este jejum do Yom Kippur, tá? Não é obrigado a fazer, não é pecado se você não fizer, não, nada disso. É como se eu quisesse fazer uma experiência espiritual. Por exemplo, eu vou fazer um retiro, eu vou me retirar. Não tem gente que faz assim, dia com Deus. Você fica longe de tudo, sem celular, sem nada. A mesma coisa, tá? Sendo que ele existe todo um significado nesse dia, tá? E eu trago aqui para vocês. Então, não fique assim, preocupado. Não, você pode fazer ou não fazer. Não vai influenciar no sentido assim, poxa, por que os cristãos todos não fazem isso como uma prática também? Não, isso é pessoal. Isso é muito pessoal, é seu com Deus. E eu trago aqui as explicações para ver se faz sentido para você, você vai orar. Né? Eu tenho certeza que tem gente que viveu isso aqui e foi muito importante para a vida dela, como qualquer outro jejum, tá? Fique em paz. Então, gente, nem banho, nem uso de cosmético nesse dia usa. Então, é um dia que a gente vai tomar... na próxima semana eu vou trazer mais explicação. Eu vou falar como se preparar para o dia do jejum do Yom Kippur. Mas eu vou adiantar alguma coisa aqui. A gente vai fazer 9 dias antes, tem toda uma preparação, eu vou explicar por quê. E 3 dias antes a gente já começa a diminuir, por exemplo, açúcar, né? A gente começa a diminuir um pouco das alimentações, para você não sentir tanto, quem não tem costume de ficar 25 horas sem comer, né? Quem me acompanha aqui já em jejum de 40 dias, já vem acostumando ficar com essa prática de comer menos, por causa do jejum. Mas quem nunca fez, que tem dificuldade, então você já precisa trabalhar uma semana antes já a questão da sua alimentação. Tudo isso é que eu vou falando, tá? Então não pode nesse dia, você vai tomar 1 hora antes, você vai tomar o seu banho, lavar cabelo, tá? E não vai botar perfume, nada, nenhum tipo de cosmético. Porque é o dia de humilhação. É um dia de quebrantamento. É um dia de pano de saco. Entende? Durante o Yom Kippur, os judeus participam de orações especiais nas sinagogas, incluindo a recitação, né, a confissão, uma lista de pecados que eles vão ali confessando. A oração mais significativa, que é recitada na véspera do Yom Kippur. Então, o que algumas igrejas que participam do Yom Kippur faz? Elas fazem alguns momentos na igreja de cultos, onde todo mundo que vai para a igreja, ela vai nessa condição. Ela vai com pano de saco. Ou seja, ela vai com uma roupa mais simples possível, não tem nada de cosmético, não tem nada de adorno, sandália assim, não pode ser sandália de couro. Tem que ser um dia assim de quebrantamento. É um dia que você se quebranta mesmo de dentro para fora, de fora para dentro. Você fica quebrantada. Algumas igrejas que já trabalham com isso, que já tem um chamado apostólico, elas fazem esse dia assim bem movimentado. O que nós fizemos aqui ano passado que a gente vai fazer esse ano?
nós ficamos juntos. Todo mundo que vem participar do Yom Kippur fica junto comigo. A gente fez vários momentos, né? Nós começamos a virada do dia junto no Google Meet. Ali eu fiz uma programação, algumas pessoas trouxeram uma palavra, eu preguei, outras pessoas também trouxeram louvor. Então a gente fica junto para poder estarmos em adoração o tempo todo, tá? Porque você não pode sair, você não pode tocar na água, você não pode... Se você for no banheiro, você tem que ter cuidado para não mexer na água, entendeu? Esmalte. Então é todo um ritual. Meu Deus, dia de humilhação. Esse é o jejum do Yom Kippur, tá? O que vocês estão achando? É forte, né? Mas, gente, pensa num momento de reflexão que você fica da vida. De você falar assim, gente, é isso. Eu precisava me encontrar aqui nesse lugar. Sem vaidade. Quem sou eu aqui? Então, é um momento de reflexão. Então, eles participam de orações espiritual. Vaidade zero, olha aí. A Juliana colocou, vaidade zero. Tema, Yom Kippur enfatiza a misericórdia e o perdão, tá? Essa é a ênfase, misericórdia e perdão. É um momento para buscar reconciliação com Deus e com os outros. Detalhe, reconciliação com Deus e com os outros. Nesse dia a gente trabalha também o perdão com o outro. Nós fazemos alguns atos proféticos aqui, tá? Eu disponibilizo para vocês um PDF para vocês preencherem. Esse aqui é o meu do ano passado, do ano retrasado. A gente vai encher ali de tudo que você quer. Quais são os tipos de pedidos que você vai colocar na área espiritual, na área sentimental, na área profissional, na área intelectual, na saúde, na família, ministerial, conquista, sonhos. Você vai orar durante esses dias, na humilhação. Primeira coisa que a gente vai trabalhar é a confissão e o perdão. O perdão a Deus que você tem que pedir e você vai lembrar de quem que você precisa perdoar. E a gente vai trabalhando isso ali, tá? Depois, além do jejum e das orações, muitos judeus também se vestem de branco para simbolizar pureza e arrependimento. Então você bota uma roupa bem simples, é o que a gente usa aqui, uma roupa bem... você já está bem usada, né? Após o jejum é comum celebrar com uma refeição festiva. Depois que acontece o jejum, eles colocam uma mesa com alguns elementos, algumas frutas bem típicas e eles fazem uma celebração, tá? Então, no final, por exemplo, algumas igrejas podem fazer, por exemplo, uma ceia, né? Faz uma ceia e a gente pode fazer isso também, tá? Embora o Yom Kippur seja uma festividade judaica, muitos cristãos têm se interessado pelo significado espiritual dessa data. E vem um grande valor em participar de forma simbólica. Pegou aí, gente? Vou repetir para você, ó. Embora o Yom Kippur seja uma festividade judaica, muitos cristãos têm se interessado pelo significado espiritual da data. E vem um grande valor em participar de forma simbólica. A gente nunca vai chegar, talvez, em todos os rituais que eles fazem, mas a gente participa de forma simbólica. A ideia de arrependimento, expiação, reconciliação é central, tanto no judaísmo quanto no cristianismo. É ou não é? Essa ideia do cristianismo, arrependimento, reconciliação, confissão. Como cristão, mesmo não sendo obrigado a seguir os ritos judaicos, podemos aproveitar essa oportunidade para nos dedicar à reflexão espiritual. É como se você fosse passar um final de semana, um dia com Deus. Reflexão, confissão, ouvindo palavra, pregação, humilhação. Entendeu?
podemos aproveitar essa oportunidade para nos dedicar à reflexão espiritual, ao arrependimento, à busca por uma vida mais alinhada com os princípios de Deus. É sobre isso. Nem água pode tomar. Por isso que esse jejum, ele é liberado para quem não pode fazer. Olha, realmente eu não posso, eu tomo medicação, eu tenho um problema gástrico. Então não faça, tá? Vai ficar salvo, Lucinéia, depois você vê. Então, gente, mas o que eu entendo, e ano passado a gente fez? Algumas pessoas que participaram não poderiam fazer as 25 horas, mas fez a metade. Entendeu? Gente, Deus não está exigindo isso da gente, mas é aquilo que eu posso oferecer. O Yom Kippur é 25 horas, tá? Mas se você falar com Deus e Senhor, eu quero participar e eu vou fazer às 12 horas. Sabe o que vai acontecer? Tem muita gente que relata o seguinte: olha, eu fiquei sem fome nenhuma. Passei até das 12 horas. Porque foi tão intenso, tão maravilhoso viver ali na presença do Senhor que eu perdi a fome. Então pode acontecer isso, entendeu? 10 dias antes do Yom Kippur. É chamado de Hashanah. Ele antecede 10 dias antes. Então, 10 dias antes do dia 1º vai cair. Confere aí pra mim, Juliana, se não é isso. 10 dias antes do dia 1º vai cair, acho que no dia 22. É isso? Quatro, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vê se é dia 22. Confirma pra mim aí. Dia 22 cai numa segunda-feira. O que acontece, Mantalita? 10 dias antes. Vamos lá. Esses 10 dias conhecidos deles, né? Que é os 10 dias sempre próximo dessa data aí. É no início, é no meio, tá? É o ano judaico que vira nesse mês. Gente, tem muitas datas para vocês que frequentam aqui. Tem muitas datas no mundo espiritual que elas são muito poderosas. Inclusive, até outras religiões ocultistas usam essas datas para fazer muitas coisas, tá? Tô abrindo, tá. Eu acredito que 10 dias antes do dia 1º vai cair no dia 22. Só estamos confirmando aqui. Então, deixa eu explicar o que é esse 10 dias antes. Esses 10 dias conhecidos, né? Os 10 dias de arrependimento, presta atenção, são um período de introspecção. 10 dias antes, começa no dia 21. 21 cai no domingo, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5. Isso aí, gente. Dia 21. Isso aí. O que acontece nesses 10 dias? Presta atenção aqui agora. Esses 10 dias que antecedem o dia do Yom Kippur, tá? São um período de introspecção e preparação para o Yom Kippur. Mesmo não sendo judeu, você pode usá-lo como uma oportunidade para revisar suas ações e atitudes e relacionamentos. Esse período é um momento para trazer algumas coisas à nossa mente, tá? Então a gente precisa entender que tudo tem um significado, tá? O que eu vou trazer na minha mente, Thalita? Primeira coisa, o arrependimento. Fazer um exame fazer um exame de consciência, reconhecer áreas onde você falhou 10 dias antes, já começa o processo. É como eles entendem como se o céu abrisse 10 dias antes do dia do Yom Kippur, tá? Tudo isso tem um contexto na Bíblia para isso. Então eu tô trazendo para vocês porque eu já li sobre isso, já estudei sobre isso. Então, durante esses 10 dias, o que vai acontecer? Fazer um autoexame da consciência, reconhecer áreas onde você falhou ou precisa crescer e buscar mudança genuína. O céu é como se tivesse uma janela aberta te olhando. É isso que a gente entende. E ali, todas as suas ações durante esses 10 dias são
visualizadas, são observadas. Todo dia a gente é observado, mas eu tô falando por esse período profético, tá? Intensifica a oração nesses 10 dias, tá? Buscando a orientação de Deus para um novo ciclo. E outra coisa, esse período é um momento para trazer 3 coisas: arrependimento, oração, caridade ou ato de bondade. Gente. Praticar generosidade, abençoar outras pessoas como forma de expressão de graça que você também recebeu. Então, é um tempo de você ser generoso. Por quê? Entende-se, né, segundo os estudos, entende-se que esse período é um período que, quando você dá, né, você age com generosidade. Eu não estou falando só de dinheiro, estou falando de tudo, tá? Sabe? O Espírito Santo vai te tocar na hora. Então é uma situação assim que você sempre assim, eu não faria porque eu não gosto de falar, não gosto de fazer. Nesse dia, nessa janela de 10 dias, você é tocado a ser sensível com as pessoas, a ajudar o seu próximo. E eu não tô falando só de dinheiro, também dinheiro, tá? Da oferta ou até da esmola. Algumas igrejas, né, incentivam você a praticar generosidade e abençoar outras pessoas. Aí tem muito... Para reparar. Nessa época tem muita gente que faz caridade. Caridade. Abençoa, dá as coisas, abençoa pessoas. É como se o céu ali estivesse te observando, né? Então, passo a passo, dedique tempo a cada dia para refletir sobre uma área específica da sua vida. Pode ser uma área pessoal, como, por exemplo, o orgulho, a impaciência. Nesse período você pensa sobre isso. Gente, eu sou muito intolerante. Então, nesse período você vai ser uma pessoa, vai buscar... Tudo isso está fazendo parte do seu preparo para o Yom Kippur. Vocês estão entendendo isso, gente? Isso aí. Ah, mas o menino no sinal tá não sei o quê. Seja generoso e dá. Se Deus tocou no teu coração, você faz. Entendeu? É como se essa janela fosse uma janela assim espiritual importante para essa época. Então, dedique tempo para refletir sobre áreas específicas da sua vida. Pode ser uma área pessoal, como orgulho, né, impaciência, ou de relacionamento, amizades, famílias. Ore pedindo perdão, transformação, restauração. Se possível, faça um ato de bondade ou caridade diariamente, seja através de palavras, de encorajamento, sabe? Ajuda prática ou contribuição financeira. Então, quando fala de generosidade, não necessariamente precisa ser dinheiro, mas algo que você não faria em dias comuns. Você seja generoso, né? Então, gente, eu lembro que a gente fica assim se policiando muito, né? E isso faz com que desperta algo em você nesse período que talvez você fale assim, gente, é tão simples fazer essas coisas, mas a gente passa tão despercebido. E algo brota dentro de você. E parece que você... Eu falo isso pela fé, tá? Quem crê, eu creio. É como se você recebesse o retorno daquilo ali de uma outra forma de generosidade. É muito incrível, tá? Então, ore a Deus para você participar, fazer sentido para você. Não entra assim porque, vou tentar ver o que é. Não, ora. Vê se faz sentido para você, se esse é o momento, tá? Você vai ouvir de tudo. Se você for perguntar a qualquer outra igreja que não faz isso, vai falar, não, isso aí é uma coisa do Antigo Testamento, isso é para os judeus, isso não é pra gente. É isso que ele vai falar, e é verdade, eles não estão errados. Mas nós estamos buscando o quê? Uma experiência espiritual com Deus. Aí é pessoal, é seu, é pessoal, tá? Dedique tempo a cada dia para refletir, já falei, ore pedindo perdão, se possível faça um ato de bondade. Textos bíblicos, vamos lá, um clássico, Salmo 51, por exemplo, né? Joel 2:12, um chamado ao arrependimento genuíno de coração, não apenas de forma superficial, né? Então, Salmo 51, deixa eu abrir aqui com vocês, é um clássico, né? De Davi. Salmo 51.
Compadeça-te de mim, ó Deus. É um salmo de confissão e arrependimento. Abre aí tua Bíblia, tá escrito assim, confissão e arrependimento. Compadeça-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente pequei, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu altar, e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e pecado me concedeu a minha mãe. Então ele vai aqui, é um salmo sobre arrependimento, né? Então Yom Kippur, o dia da expiação, é o dia do arrependimento, tá bom? Grave isso, não é expiação de... Jesus já fez a expiação por nós, né? Já pagou. Só que não é automático. Eu preciso agora ir para esse lugar de arrependimento, pedir perdão. Então, é como se fosse um dia para você se... né, aproveitando a data de purificação. O jejum é uma prática comum em Yom Kippur. E você pode optar por segui-lo se sentir essa direção espiritual. Isso envolve abstinência de comida e água. Mas você pode adaptar de acordo com a sua saúde e circunstância, tá, gente? O propósito não é meramente físico, mas um ato de humildade e entrega a Deus. Então, eu acredito que se você... Eu não vou falar o que você vai fazer ou deixar de fazer, mas se você entrar nesse tempo com o jejum, no tempo que você consegue, é você com Deus, tá? Isso envolve principalmente abstinência, tá? Você tem que ficar sem comer e sem beber água por um período, sem tocar na água e sem usar todos esses adereços que eu falei pra você. Você fica sem nada, tá? O propósito não é meramente físico, mas uma humildade, mas um ato de humildade. E nesse momento você vai ficar em contato com a palavra, com louvor. Não é um momento para estar vou fazer uma visita não sei aonde. Não, você nem pode, você não vai poder botar nada. Nem sandália de couro você pode usar. Então, tempo para você ficar recluso mesmo com Deus, tempo de oração. Ler um livro bíblico, não ter acesso, a gente não pode ter acesso à internet, tá? Eu vou estar com vocês pelo Meet, é o equipamento que a gente nos possibilita estar junto. Aqui eu passo mensagem, aqui eu passo pregação, aqui a gente escuta louvor, aqui a gente glorifica, a gente ora junto. E vai passando as horas aqui. A gente faz uma programação, algumas das nossas intercessoras entram também, faz uma oração, traz uma palavra. É bem dinâmico. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui que tava... As irmãs que participaram ano passado ainda não entrou. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu posso falar aqui. Então, é sua condição, tá? Mas, se você for ver, a condição do jejum em Yom Kippur é esse que eu tô falando pra você. Durante o Yom Kippur, muitas orações judaicas são focadas em confissão de pecado e busca de perdão. Como cristão, você pode dedicar esse dia às orações intensas de confissão. Arrependimento, pedido de renovação espiritual. Por exemplo, eu posso ceder para vocês, quem for participar... eu tenho um PDF que tem ali todos os envolvimentos que as pessoas passaram para libertação. Você pode marcar aquilo ali no dia do Yom Kippur, ficar orando aquilo ali, se arrependendo daqueles pecados de envolvimento que você teve, entendeu? Então, tanta coisa a gente pode fazer nesse dia. Gente, vai ser uma lavada na alma, tá? E você vai preencher um PDF que eu vou dar para você colocar todos os seus pedidos. E durante o Yom Kippur a gente vai orar também aqui para vocês, tá? Nós vamos fazer essa oração, ok? Separe um tempo para a oração profunda, pedindo a Deus para purificar o seu coração e renovar suas intenções. Faça um jejum completo ou parcial, como um ato simbólico de entrega e sacrifício, ok? Muito bom. Até aí vocês entenderam? Semana que vem não, quinta-feira, hoje é terça, né? Quinta-feira eu vou falar como se preparar para o dia do jejum, tá? Como se preparar, vou falar sobre a recomendação para realizar a carta. Vocês vão receber uma carta, vocês têm que preencher essa carta, tá? Nesse dia também existe, deixa eu ver,
O que fazer durante os 9 dias que antecede o dia do Yom Kippur, tá? Eu já falei algumas coisas aqui, mas eu vou acrescentar outras. O que fazer durante os 9 dias que antecede o dia de jejum? Vou dar mais sugestões aqui, tá? E a gente vai falar sobre a preparação. Como é que acontece a preparação todinha, para vocês ficarem por dentro, e também recomendação para realizar a carta, tá? Ok? Amém? Então a gente vai fechar por aqui. São muitas coisas para falar. Vai refletindo, tá bom? É muito pessoal isso, é muito pessoal, mas é um tempo de romper muito grande para quem vive, né? E acredita. Fique em paz. Se não der para você esse ano, o ano que vem tem de novo. Ele só tem uma vez no ano esse jejum, tá bom? Geralmente nessas datas assim. Ok? Alguma pergunta mais aí que vocês queiram? E li Atos 10. Amém, Jaque. Algumas irmãs fizeram até... começa às 5 horas da tarde, né? O jejum, fizeram até o dia seguinte, 7 horas da manhã, ou até o dia seguinte, meio-dia. Então, assim, vai conforme a sua condição, a sua resistência, ok? Mas ele é um jejum completo de 25 horas. Vai ser tremendo, gente, como foi da outra vez. Bem, deixa eu orar pela sua vida. Quero dizer para vocês que nós tivemos um seminário muito abençoado. Muitos testemunhos chegaram, né? Outros também, para mim em particular, de pessoas que conseguiram romper com um vício, tô falando de crente, com um vício que não conseguia romper, mas por conta do nosso preparo de jejum, a gente ficou 40 dias orando e jejuando, essas pessoas vieram também, participaram, principalmente quem ia pro nosso seminário, né? E depois mandou eu conseguir romper algum relacionamento que estava me gastando muito, eu não conseguia. E Deus fez um movimento e eu consegui sair dessa situação. Então são coisas assim. Por quê? A fé da pessoa, a confissão, a preparação. A Bíblia fala que tem demônios, né? Que só sai como? Com jejum e oração. Então não quer dizer que as pessoas estão possessas. Tem situações que estão prendendo ela tanto tempo que é espiritual, que às vezes vai precisar fazer jejum para romper. O jejum limpa, gente, purifica. O jejum é um tempo de purificação. O demônio não gosta da sua vida jejuada. Ele não gosta de vida jejuada. Ele não gosta. Então ele não vai ficar no teu corpo, ele não vai te perturbar. Então esse é um tempo de você romper com sentenças que você fala assim, isso aqui tá difícil, faz o jejum do Yom Kippur. É forte o negócio. Amém? Glória a Deus. Vão se preparando, nós vamos ter outros seminários ano que vem, logo no início do ano que vem. E a princípio nós vamos falar sobre cura interior. Existem algumas feridas que precisam ser tratadas. E é onde também muitas pessoas ficam oprimidas por causa dessas feridas. E elas não conseguem romper. Então nós vamos trabalhar a cura interior e vamos fazer orações. Vai se preparando aí também, vão ser vagas limitadas. E foi tremendo, gente, foi muito maravilhoso. Tá bom? Vai ser ano que vem, cura interior, vamos falar sobre, vai vendo aí, ferida do abuso, ferida da rejeição, ferida da orfandade, ferida do abandono, tá? Tantas outras, do luto, e a gente trabalha isso ali, porque Cristo já rompeu, já levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. A gente vai trabalhar isso pela palavra, através da oração, do acolhimento. E é para você começar o ano de 2026 livre de peso de pecado e de dores e de feridas. E ali, através da palavra de Deus, a gente trata a raiz do problema. A raiz do problema geralmente é o que, gente? É iniquidade, é amargura. Que às vezes alguns tratamentos
vai trabalhar os sintomas, mas a gente precisa ir na raiz do problema. E Jesus pode fazer isso, se você quiser, tá bom? Então vai se preparando aí, que assim quando a gente abrir para o início do ano que vem, já estamos fechando a data para a gente fazer o seminário de cura interior. Vai ser tremendo. Já tratamos as heranças, resolvemos nossas questões do passado, dos envolvimentos dos nossos pais, nossos antepassados, os nossos com a questão espiritual, ocultista e outras coisas mais. Agora você vai tratar a sua cura interior. Se você quiser fazer um atendimento individual, você pode procurar aqui, ó, na minha bio, chamar o meu suporte e você pode agendar comigo, tá? Thalita, tem questões que é minha, pessoal, que eu quero tratar isso, eu não sei onde fazer isso tá me corroendo. Você que é crente, então toca aqui, chama. Ainda tenho vaga para esse ano, tá? Poucas vagas, porque eu tenho outros compromissos, agendas, ainda tenho poucas vagas ainda. Você pode participar ainda esse ano, tá? Comigo, pra gente orar junto, você ter o material todo, tem o material na plataforma, você pode usar, tempo que durante um ano, muita coisa para você se fortalecer no Senhor e ter o atendimento comigo, tá bom? Pai, eu quero te agradecer por esse momento de orientação, de explicação, desse jejum, Pai. Senhor, eu não tenho o poder de convencer ninguém, não. Quem convence é o Espírito Santo. Por isso eu entrego, Senhor, nas tuas mãos aqueles, Pai, que vão poder esse ano, seja da forma como eles vão conseguir, seja da forma como nós estamos estabelecendo aqui pela palavra. Mas Deus, o Senhor conhece. Capacita-nos, Pai, para esse tempo. Capacita-nos, Pai. Senhor, fecha a boca daquele adversário. Senhor, nos esconde no esconderijo do Altíssimo. Nos cobre, Senhor, com um manto de invisibilidade, para que ninguém, Senhor, venha, Senhor, tirar a nossa fé, tirar, Senhor, aquilo que a gente acredita, aquela esperança que nós temos e a fé, Senhor, que está em Cristo Jesus e na Tua palavra. Porque eu sei, Senhor, que tem os acusadores que se levantam para roubar aquilo que nós estamos gerando, mas eu repreendo agora pelo poder do nome de Jesus toda a boca que se levanta contra, toda a mentira do diabo, Senhor, que nos impede, Senhor, de viver essa experiência espiritual. Pai, no nome de Jesus, assim eu oro, já te agradeço. Amém e amém, amém. Aí, ó, Joelma falou aí, ó, eu já fiz e eu indico que é libertador. Amém, amém, Joelma. Deus te abençoe, minha querida. Amém? Gente, fica na paz. E quinta-feira a gente está aqui de novo. Vou dar continuidade sobre, agora falar sobre a carta, né? Como a gente preenche a carta do Yom Kippur, que você tem que preencher uma cartinha. Como se preparar, todos os preparativos. E vou falar um pouco mais sobre os 9 dias que antecedem. Então, a partir do dia 21, nós já vamos começar essa janela de 10 dias que eu falei para vocês, tá? Que é a janela de quebrantamento, que é a janela que nos prepara, tudo que eu expliquei. Se você quer assistir, volta de novo, esse vídeo vai estar gravado aqui no canal do YouTube e você assiste. Gente, vai lá no YouTube, quero pedir para vocês compartilhar o meu canal no YouTube, pra gente chegar a mil inscritos lá. É muito importante pra gente poder fazer live por lá também, tá? Pelo canal do YouTube, a gente alcança muito mais gente. Então, compartilha o canal, se inscreve nesse canal, aí tá tendo muita palavra e ajuda a gente a crescer lá também. Ó, grande abraço, Deus abençoe.